acham que as primeiras impressões são aquelas que realmente ficam quando a gente entra em contato com alguém ou com um objeto? Eu sei que a vida é feita de primeiras, segundas, terceiras, múltiplas e inúmeras impressões. Mas hoje eu vou contar pra vocês das minhas primeiras impressões desse livro aqui. Esse livro eu comprei há pouco tempo, numa viagem que eu fiz ao Chile, e eu fiquei apaixonada pela promessa que o livro conservava pra mim. É um livro incrível e só a introdução dele já vale um livro separado. Muitos de vocês sabem que ele escreveu Lolita, muitos de vocês já leram Lolita e alguns de vocês certamente ainda não leram. Eu já li o Lolita há muito tempo, pretendo reler aqui pro canal, mas hoje eu vou contar um pouquinho do que eu achei desse livro aqui. Vladimir Vladimirovich Nabokov nasceu na Rússia, no Império Russo, em 1899. Ele nasceu no 5º ano do reinado do Nicolau II. Sim, a vida pra mim e o mundo giram em torno da vida dos Romanov. Mas se você tá me acompanhando aqui no canal pelos meus passeios pela dinastia Romanov, você sabe de quem eu tô falando quando eu menciono o nome do Nicolau II. Se você ainda não sabe, por favor, assista aqui no meu canal, tenho vários playlists sobre o tema, então, bem-vindos. O Nabokov, ele vinha de uma família muito rica, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Ele pertencia à aristocracia russa e ele teve uma vida cheia de tutores, de cultura e de muita influência da cultura inglesa, de uma forma geral. Eram brinquedos, eram doces, eram roupas, era um estilo de vida à disposição dele, com lojas e lojas abertas que levavam encomendas até a casa dele. Então ele usufruía de tudo isso. Além de toda essa riqueza, ele usufruía de uma riqueza que pra gente é bem mais importante, que é a cultura do espírito. Então o pai dele e esses tutores e tutoras estrangeiros liam muito pra ele. O Nabokov, ele aprendeu a ler e a falar inglês muito antes de aprender o russo. Desde pequenininho, então, ele já dominava 3 línguas principais: o inglês, o francês e a língua materna, o russo. Ele fez todos os estudos básicos em casa, com tutores, e só aos 11 anos ele foi matriculado numa escola em Tenishev, uma escola secundária, em São Petersburgo também, onde ele morava. Mas na escola, ele não se adaptou muito bem. Ele era sempre apontado como aquele aluno que não se ajustava muito bem ao ambiente. Ele sempre misturava palavras e frases em russo nas aulas de inglês ou francês. E ele também se recusava a secar as mãos com aquelas toalhas já úmidas, provavelmente coletivas, dos lavabos estudantis. Quando ele terminava esses estudos secundários em Tenishev, era mais ou menos a época que a Rússia acabava como império e começava uma nova história sob o regime dos bolcheviques. A família do Nabokov, assim como muitos aristocratas russos que conseguiram escapar dos bolcheviques, foram para a Europa. Primeiro, o Nabokov e o irmão conseguiram uma vaga no Trinity College, em Cambridge. Mas quem escreveu essa introdução nos diz que o Nabokov, ele nunca teve uma educação formal, acadêmica, propriamente concluída. Ele foi entomologista, ele trabalhou na Universidade de Harvard, no departamento que pertencia ao Museu de Zoologia Comparada, então ele passava muito tempo observando os órgãos genitais de mariposas, borboletas, enfim, vários outros tipos de insetos. E através dessas observações minuciosas, ele aprendeu muitas habilidades, desenvolveu muitas capacidades que ele iria usar e transmitir aos seus alunos nos cursos que ele daria na Universidade de Cornell. Ele morou um tempo em Berlim também, de 1922 a 1937. Ele teve um trauma muito grande quando o pai dele foi assassinado por um dos emigrados russos. Existia uma briga entre monarquistas, constitucionalistas e outros emigrados que apoiavam a monarquia, mas o pai dele foi assassinado a tiros. E isso parece que vai voltar em muitos romances dele. Eu só li o Lolita, então não posso falar sobre esse aspecto, mas se vocês pesquisarem ou até consultarem essa introdução, vocês vão saber um pouquinho daquilo que eu tô falando. Daquilo que os autores, os biógrafos ou muitos críticos literários, quando abordam a vida do Nabokov, vão ressaltar como aspecto principal da sua escrita, dos seus romances.
Algo que o Nabokov sempre enfatizou nas entrevistas dele é que ele gostava muito de ler em francês e inglês, mas ele não conseguiu aprender o alemão. Em 15 anos vivendo em Berlim, ele não conseguiu aprender o alemão não apenas porque ele achava que uma outra língua poderia afastá-lo da língua materna, desse substrato linguístico que foi a única coisa que restou para ele da sua vida na Rússia. Eles perderam muito dinheiro e o Nabokov ganhava vida escrevendo para periódicos e revistas literárias e também dando aulas de tênis e de boxe. Além, claro, de dar aulas de inglês e de francês. Como ele vivia numa comunidade de emigrados russos, era muito mais fácil não precisar falar alemão. Então, com os patrões, com as compras rotineiras que ele fazia, ele conseguia se virar com um alemão básico, de saudações, mas a vida dele mesmo em Berlim se desenvolveu no seio dessa comunidade de imigrados. Ele era muito culto e um cara muito despachado, e também um cara até muito bonito quando jovem. E tendo em vista essa cultura que ele tinha, todo esse conhecimento, ele era um cara muito lido, muito culto. Ele leu Charles Dickens, o pai dele e os tutores liam para eles por horas e horas, desde que eles eram muito pequenos. Então, ele entendia tudo de tudo. O cara era o máximo. Então, foi muito fácil para ele começar a se imiscuir no meio acadêmico. Quando ele foi para a América, em 1940, ele foi para Cambridge e lá ele trabalhava como professor, num cargo que só era remunerado na medida em que ele tinha alunos, e como entomologista ele fazia mais ou menos um trabalho voluntário no Museu de Zoologia Comparada em Harvard. Mas foi através da ajuda do Maurice Bishop, um cara que ele cativou. Ele conseguiu um convite para ser professor do curso de literatura europeia na Universidade de Cornell. Então, em 1948, ele começou esse curso e ele ficou dando aulas lá até mais ou menos 1960, quando o romance Lolita estourou e ele pôde, enfim, viver da sua própria escrita, viver do ofício de escritor. Eu fiquei muito encantada com a personalidade do Nabokov e muito encantada com os aspectos para os quais ele chama atenção num livro, numa história. Nesse curso, que foi um curso dado, proferido para estudantes, ele vai trabalhar a cada semestre com um romance diferente. Então aqui nós vamos ter contato com aulas sobre o Madame Bovary, sobre O Médico e o Monstro, sobre A Casa Desolada do Dickens, sobre Mansfield Park, da Jane Austen, sobre No Caminho de Swan, do Marcel Proust, sobre A Metamorfose do Kafka e ainda sobre o Ulisses do Joyce. Eu combinei comigo mesma que eu só vou ler as aulas dos cursos referentes aos romances que eu já li. Então eu só vou ler o Madame Bovary, o Stevenson, vou ler metade do Proust, porque eu só li metade desse volume, é o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, esse livro imenso do Proust e maravilhoso, e A Metamorfose. O Ulisses eu também não li. Mas, antes dele entrar propriamente na análise minuciosa, como se ele estivesse colocando os livros ali numa lâmina de microscópio, ele vai realmente destrinchar aspectos técnicos, ele vai falar sobre os parágrafos, sobre a estrutura. Ele vai dizer uma coisa bem interessante aqui, que ele vai tratar os romances como uma estrutura narrativa, como um movimento que se funda nessa estrutura do narrar que cada escritor é capaz de fazer. Dois aspectos que chamam muita atenção é que ele vai pedir para que os alunos dele pensem no romance como alguma coisa completamente diferente da realidade. O mundo do romance, por mais verossímil que pareça, ele é um mundo que deve ser comparado com aspectos de dentro do próprio romance. Então, antes da gente começar a comparar, a identificar o nosso mundo com esse mundo do romance que está começando a nascer pra gente na leitura, que está começando a ser pintado à medida que nós estamos ainda nas primeiras páginas, a gente deve pensar naquela realidade como uma realidade própria ao romance, diferente dessa realidade onde a gente vive. Por mais histórica que pareça a narrativa, por mais parecidos com personagens da realidade que sejam os personagens do livro. Então, isso também é um aspecto bastante inusitado. Um outro aspecto que ele ressalta são espécies de virtudes que um leitor deve ter. O leitor deve ter imaginação, ele deve se deixar guiar pelo escritor, e ele deve ter uma paciência científica, ou seja, ele deve
ter a capacidade de observar aquilo que está acontecendo e não de se antecipar ao escritor. Então, quanto mais você é capaz de observar aquilo que está sendo dito, mais chances você tem de entrar nessa realidade que é diferente da sua e não de impor a sua própria realidade a essa realidade que o escritor está construindo. O leitor, ele deve ter imaginação, deve ter memória, deve ter um dicionário e deve ter um sentido artístico. Esses são os 4 mandamentos do bom leitor, as 4 características principais. Isso que ele já vai mostrar de cara para os alunos dele nas primeiras aulas desses cursos que ele vai dar. Então, o livro é basicamente esse. Tem uma introdução incrível, que realmente faz a gente ficar boquiaberto com Nabokov. E eu comecei a ler o livro que eu já li com vocês aqui no canal, Madame Bovary. Ele vai enumerar os capítulos do romance e ele vai realmente esmiuçar os aspectos físicos, aspectos técnicos do livro, vai falar sobre o processo que o Flaubert sofreu. Enfim, ele vai criar aqui uma espécie de análise de vanguarda para a época. Ele, que era um cara sem nenhuma formação acadêmica constituída, era um cara que tinha lido muito, que tinha aprendido a escutar aquilo que o pai lia, aquilo que os tutores liam. Então ele é um cara que sabia escutar a voz do narrador, e isso fez com que ele fosse capaz, com a sua leitura, de escutar a voz do narrador dos livros. Pelo menos é isso que eu acho, pela forma como eu estou entendendo a observação, a análise que o Nabokov está fazendo aqui do Madame Bovary. E não achem vocês que é pouco, não, porque ele vai fazer mapas aqui sobre os lugares que as personagens da Jane Austen vão frequentar em Mansfield Park. Eu não li o livro, mas eu não pude deixar de dar uma olhadinha aqui no que ele estava mostrando. Ele faz aqui uma anotação sobre os passeios da Fanny Price, da personagem principal desse romance. Eu tô achando o máximo, e essas então foram as minhas primeiras impressões desse livro, Cursos de Literatura Europeia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa pequena introdução ao grande Nabokov e a esses cursos que ele vai dar sobre essas grandes obras da literatura europeia. Eu vejo vocês então no próximo Aline os Livros. Não deixa de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrito e não deixa de dar um like nesse vídeo. Tchau!